Você gosta de sentir medo? O canal O Horror que Virá, o melhor canal de terror do YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre casos reais, filmes de terror e muito mais. Você vai se surpreender com as revelações e os mistérios que envolvem o mundo do horror. Mas cuidado, você pode não conseguir dormir depois de assistir. Se você é corajoso o suficiente, inscreva-se agora no canal O Horror que Virá e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Você vai se arrepender se não fizer isso. Afinal, o horror está mais perto do que você imagina. Intruso nas colinas do Tennessee. Uma história de terror real. Quando me mudei para as belas colinas do Tennessee, tinha um novo emprego, um carro novo e um apartamento agradável. No entanto, eu não conhecia ninguém fora do trabalho, e quando meu telefone tocava, esperava ouvir um membro da família distante ou meu namorado que estava na faculdade, pois ainda não havia celulares na época. Apesar de me sentir muito sozinha, estava lidando bem com a empolgação de todas as coisas novas em minha vida. Vivia lá há apenas 2 semanas, quando as ligações indesejadas começaram. Na primeira ligação, a voz amigável de um homem perguntou o que eu estava fazendo. Não consegui identificá-lo e pensei que talvez fosse um dos meus primos ou tios, já que tenho uma grande família estendida. Perguntei seu nome, e ele riu um pouco. Mas seu tom ficou mais sombrio e um pouco zangado, dizendo que eu sabia exatamente quem ele era, querida. Fiquei em silêncio, ponderando se esse cara simplesmente ligou para o número errado ou era apenas um sujeito estranho. Optei pela primeira opção, ri, e educadamente disse a ele que tinha o número errado. No entanto, ele recitou meu novo número de telefone não divulgado e meu nome. Fiquei arrepiada. Eu só havia dado meu novo número AOS, meus pais, minha irmã, meu namorado, o gerente do apartamento e meu empregador. Eu era nova na cidade e no adorável estado do Sul. Ele não gostou quando eu lhe disse que ele tinha ligado para o número errado e começou a gritar comigo. Depois, em um tom muito mais calmo, disse coisas vulgares que pretendia fazer comigo. Desliguei o telefone, perturbada com a situação. Ele ligou novamente por volta da 1 da manhã. Eu disse a ele para parar de me ligar e desliguei o telefone, mas as ligações continuaram. Desconectei o telefone e tentei dormir. Entretanto, ao longo dos dias, as ligações persistiram e escalaram. Ele começou a mencionar coisas pessoais sobre mim, como o edredom branco na minha cama, o conteúdo da minha geladeira, e até mesmo perguntou se eu estava apaixonada por Mary. Enquanto ouvia suas palavras, eu estava na cozinha olhando para o calendário pregado na geladeira, onde estava escrito Mary, em rosa no dia 17, com um coração ao redor, porque Mary é minha irmã, e o dia 17 é o aniversário dela. Comecei a tremer e chorar, pois de repente percebi que esse sujeito estranho havia estado no meu apartamento. Eu estava sozinha, sem amigos ou família para recorrer naquela noite. Era eu contra um cara misterioso e arrepiante. Não consegui dormir muito naquela noite. Na manhã seguinte, conversei com a gerente do prédio antes de ir para o trabalho e relatei o que aconteceu. Pedi para trocar as fechaduras imediatamente. Ela ficou com uma expressão estranha e, depois de uma longa pausa, disse que sabia quem estava entrando no meu apartamento e que isso não aconteceria mais. Descobri que havia um zelador estranho e suspeito que havia notado uma jovem se mudando sozinha para um apartamento e pensou que era seu território. A gerente imediatamente trocou as fechaduras e prometeu manter a chave sob sua supervisão. Embora as ligações parassem, fiquei paranoica por 1 ano enquanto entrava e saía do meu apartamento, pois nunca soube como aquele sujeito parecia. Mudei-me assim que meu contrato de aluguel permitiu, mas só anos depois percebi que isso provavelmente havia acontecido antes, já que ela nem sequer o demitiu. Lamento não ter chamado a polícia na época, mas era jovem e ingênua. Espero que essa história possa servir de aprendizado. Obsessão na escuridão, o mistério de Beth e Shia LaBeouf. Quando eu tinha 21 anos, transferi-me para uma faculdade em São Francisco. Eu aluguei um quarto no Craigslist em um apartamento de 2 quartos muito agradável. O aluguel era acessível e próximo ao campus, então era o local ideal. A garota que morava lá tinha 29 anos e se chamava Beth. Ela era alta e corpulenta, com cabelos pretos como a noite e maquiagem pálida. Parecia simpática, embora um pouco quieta. Uma noite percebi que algo estava estranho.
Beth continuava me dizendo o quanto eu parecia com alguém, mas eu não tinha ideia de quem era. No entanto, essa semelhança aparentemente a deixava intrigada. Com o tempo, percebi que Beth tinha uma obsessão bizarra por uma celebridade chamada Shia LaBeouf. Seu quarto estava coberto de pôsteres dele e ela tinha fotos dele coladas até no espelho. Ela possuía todos os filmes dele, o que era muito estranho. Beth mal saía de seu quarto, passando a noite inteira lá dentro, rindo de forma estridente e perturbadora. Às vezes ela surgia com uma fala embolada, indicando que estava bebendo bastante. Em algumas ocasiões, ela ficava parada no corredor, olhando para mim na sala de estar com um olhar perturbador. Eu me sentia desconfortável perto dela, pois ela me dava arrepios. Uma noite, acordei às 2 da manhã com o som da porta da frente sendo destrancada. Ao sair do quarto, vi Beth parada lá, repetindo meu nome e girando a chave incessantemente. Sua presença na escuridão e seu murmúrio constante me assustaram. Com receio, voltei silenciosamente para o meu quarto e tentei dormir. Em outra ocasião, enquanto assistia a um filme, Beth saiu cambaleando de seu quarto e acendeu a luz da sala de estar, interrompendo meu filme. Ela me perguntou se eu queria ouvir sobre seu ex-namorado, o que foi uma transição estranha para o assunto. No entanto, concordei para evitar mais problemas. Enquanto ela falava, sua raiva aumentava, e ela começou a gritar sobre o término deles. Em um momento assustador, ela ameaçou minha vida. Após essa experiência, eu estava genuinamente preocupado com o que ela era capaz de fazer. Na manhã seguinte, encontrei uma faca de carne perto da minha porta, o que me deixou com calafrios, lembrando da ameaça que ela havia feito. Decidi deixar aquele lugar e encontrei um novo local para morar. Cerca de um mês após minha mudança, recebi uma enxurrada de mensagens perturbadoras de Beth, que variavam de saudações normais a insultos. Decidi não responder e nunca mais ouvi falar dela. Sempre me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse trancado minha porta naquela noite. Foi uma experiência verdadeiramente aterrorizante. A decisão que salvou uma amizade, um encontro assustador em Las Vegas. Tudo isso aconteceu quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Eu morava em um dos bairros mais pobres de Las Vegas e sempre fui ensinado sobre os perigos de adultos com más intenções. Na época, eu tinha um melhor amigo chamado Gavin, que aparentemente não tinha sido ensinado da mesma forma que eu. Todos os dias, Gavin e eu íamos a pé da escola, que ficava a 3 quarteirões da escola primária, até a casa dele e, finalmente, até a minha, no final da rua. Estávamos fazendo isso durante a maior parte do ano letivo, sem nenhum incidente. No entanto, tudo mudou com um único movimento. Gavin e eu seguíamos nossa rota regular da escola em direção à casa dele, fazendo piadas e planejando o que faríamos naquele dia. Normalmente, era assistir a Pokémon e reencenar nossas cenas favoritas do episódio mais recente. Quando chegamos à rua dele, um velho caminhão vermelho parou e um homem mais velho, com aparência desgastada, barba salpicada de fios grisalhos e olhos vermelhos, esticou a cabeça para fora do veículo sujo. Ele imediatamente se inclinou em direção a Gavin e a mim, e com uma voz carregada de preocupação, perguntou se nós dois poderíamos ajudá-lo a encontrar seu cachorro. Ele disse que achava que o cachorro estava a apenas 1 quarteirão de distância, pois gostava de fugir, e que realmente precisava de nossa ajuda. Eu era um cético no máximo. Balancei a cabeça e expliquei que realmente precisava ir para casa e que minha mãe estava me esperando. No entanto, Gavin, sem hesitar, respondeu prontamente com um sim e correu em direção ao caminhão. Fiquei paralisado no lugar. O caminhão partiu e eu fiquei na beira da estrada xingando Gavin e me perguntando o que diabos eu faria agora. Naquela época, eu não percebia que aquele momento poderia ter sido a última vez que eu veria meu melhor amigo. Eu não juntei as peças e percebi que o homem tinha más intenções e só queria levar 1 ou 2 crianças para fazer Deus sabe o que com elas. Dezenas de pensamentos passaram pela minha mente sobre se deveria chamar a mãe de Gavin ou a minha própria. Mas, naquele momento, a ideia muito real de que ele estava tentando sequestrar a gente não estava em minha mente. Tudo o que eu sabia era que ele me transmitiu uma sensação muito ruim e eu nunca deveria ir com estranhos.
Andei apenas mais alguns passos pela estrada antes de ouvir o inconfundível som do caminhão vermelho se aproximando rapidamente por trás de mim. Congelei de medo, mas rapidamente saí correndo e deixei Gavin para trás. Fiquei tão aliviado quando olhei para trás e vi meu amigo correndo em minha direção, segurando $1 e mostrando sua nova recompensa. Perguntei a ele se tinham encontrado o cachorro, e Gavin disse que não, que eles apenas deram uma volta no quarteirão e o deixaram de volta na nossa rua, dando-lhe o $. Nunca contamos a OS nossos pais, e nunca mais vi o homem. No entanto, anos depois, percebi que a única razão pela qual ele deixou Gavin e Er foi porque eu não fui com eles. Como uma menina de 8 anos, eu sabia como aquele homem parecia e que carro ele dirigia. Se Gavin nunca tivesse voltado, isso ainda me aterroriza até hoje. Olá amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando o seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado.